quero dar continuidade à nossa conferência da Bíblia e ouvimos o pastor André no sábado e foi de uma sabedoria peculiar, pegando de um texto que naturalmente não se fala e pensando desse texto as verdades da palavra do Senhor, e foi muito abençoador. Sobre a tua palavra lançarei a rede. Hoje, pela manhã, o pastor Neander trouxe princípios contidos na Bíblia e a importância de entendermos que a Bíblia é um presente de Deus para nós. E há responsabilidade em nós de compartilhar esse presente com os nossos filhos. Então, é um presente muito caro, que deve ser recebido com essa sensação de riqueza, de algo muito valioso, e ele deve ser também compartilhado, e ele trouxe aqui informações belíssimas das Escrituras Sagradas. Existe um texto, pastor Marlon, que está aí na mídia, que a gente pode iniciar pensando. Eu esqueci a caneta que passa slide em casa, eu vou ser orientado, então olha aqui, pastorzão, que é um texto de Hilário de Poitiers, que ele diz que as Escrituras não estão na leitura, mas estão na consciência. E isso faz toda a diferença se nós formos entender a nossa luta. A ideia de lutar pela verdade, de focar na missão que Deus tem para todos nós, a partir do momento do novo nascimento. A partir do momento que nós nascemos de novo, a Bíblia já é algo que é inegociável, ela não pode ser deixada para trás, ela não pode não fazer parte da vida da igreja, ela não pode não ditar o rumo da nossa vida, porque é ela que nos mostra a nova vida, é ela que nos mostra os princípios desse mundo, é ela que nos ensina o que Deus ensinou e mandou fazer. Então, se nós tivermos essa compreensão, irmãos, nós vamos, da leitura, trazer para a consciência, e vamos ter consciência da nova vida, da vida cristã, daquilo que diz respeito à nossa caminhada. E para pensar nesse desafio, desse tempo de abandono, desse tempo de não compreensão, desse tempo de questionamentos até a palavra de Deus, eu quero ler com os irmãos 1 Timóteo, capítulo 4, verso de número 1. Leremos esse texto. Primeira Timóteo, capítulo 4, verso 1. Diz assim: o Espírito, porém, expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Meus irmãos, apostatar da fé é dar as costas à verdade, é dar um novo rumo à vida, é compreender uma mentira como se ela fosse verdade. E se você olhar para as heresias que pressionam a igreja, que cercam a família, todas elas se parecem com a verdade. Mas aquilo que se parece com a verdade não é verdade. E é necessário, nessa compreensão da vida cristã, é necessário nessa caminhada e nessa compreensão dessa guerra que nós estamos inseridos, para não perdermos a missão que Deus tem para cada um de nós, conhecermos a palavra do Senhor, porque nós estamos em uma luta muito forte. A pós-modernidade ou pós-verdade, ela perdeu completamente o interesse pela verdade. Hoje você vai no YouTube ou vê um programa jornalístico e você vai ver a mesma mensagem em fontes diferentes, e as pessoas vão falar da mesma coisa de maneira diferente. Mas quem está falando a verdade?
E o ser humano, nessa ignorância de ser levado pelos gostos pessoais, ele se apossa de uma verdade, ou pseudo-verdade, e ele vive como se aquilo fosse a única verdade do mundo. E sem perceber, ele está sendo levado para um campo, para uma batalha, que não é a batalha que Deus nos chamou para guerrear. Então, quando eu penso em pós-verdade, em pós-modernidade, eu penso em abandono da verdade. O que é verdade? Quais são as prerrogativas para a verdade nesse mundo? As pessoas se traem o tempo todo. Ninguém confia mais em ninguém. Tudo está sob suspeição. As pessoas são críticas quanto mais. As pessoas criticam até a sombra delas. O homem perdeu o brilho da boa convivência. E tudo isso, meu irmão, porque ele foi levado para um campo de batalha que não é aquele que Deus nos chamou para lutar. A nossa guerra, ela é espiritual. E Soren Kierkegaard, ele dizia o seguinte, que há duas maneiras de você ser enganado. E a primeira delas é você acreditar naquilo que não é verdade. Uma música bonita, mesmo que seja gospel, se ela estiver recheada de engano, o que ela mexe nas nossas emoções não deve prevalecer, não deve subjugar as mentiras que estão contidas naquela melodia. Mas nós paramos, deixamos de conhecer a Deus, não trazemos a leitura para a consciência e nos submetemos a venenos, nos submetemos a melodias harmoniosas que mexem com as emoções e deixamos de resistir às heresias desse tempo. É uma guerra, irmãos. É só você olhar para as igrejas do Brasil hoje. É só você olhar para os canais de YouTube, para esse novo jeito de comunicar. É só você olhar para os pastores da televisão. Doutrinas totalmente diferentes. Alguns ensinam coisas que foram vencidas na reforma protestante, que foram deixadas de lado, que foram subjugadas por aqueles que defenderam a fé, e simplesmente estes hoje simplesmente trazem à tona novamente como se fosse uma verdade. Então a mentira, a heresia, ela muda de cor. Spurgeon dizia que ela tem mais cores do que um camaleão. E se nós não conhecermos as Escrituras, nós nunca teremos consciência do que é verdade. É uma guerra, é uma batalha que nós estamos inseridos, e você, pai, também está, você, mamãe, também está, porque cabe a você pegar essa herança preciosa e compartilhar com seus filhos, e isso hoje em dia está muito difícil, porque ninguém tem tempo para nada. É uma correria só, é trabalho. Eu preciso trabalhar. Essa semana eu fui orar por um tio meu que trabalhou muito a vida toda, muito bem sucedido na vida, e está acometido de um câncer com metástases, e deitado em cima de uma cama. E eu fui lá, levei minha mãe, e eu pude dizer a ele, a Bíblia diz, tio, confia no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. E ele disse, eu confio, meu filho. Eu falei, mas a Bíblia também diz, entrega o teu caminho ao Senhor, e o mais Ele fará. Meus irmãos, há um grande desafio nesse tempo, porque as oportunidades para falarmos da verdade e para saborearmos a palavra de Deus são muitas, mas nós vamos sendo levados pela cultura, pelo movimento da sociedade. As igrejas estão mudando de cor, os pastores estão mudando de roupa. Isso é um movimento que precisa ser lido, precisa ser entendido. Você vê que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz.
As farmácias hoje não são mais lojas imensas. Agora são lojas pequenas com grandes estacionamentos. Alguém fez uma leitura sociológica. Alguém estudou o movimento da sociedade e descobriu que as pessoas estão subindo uma em cima das outras e ninguém tem tempo para nada. Então vamos oferecer a essas pessoas um lugar adequado para que a hora que ela precisar, ela chegue e tenha lugar para estacionar, e ela sempre vai priorizar a nossa empresa. Alguém fez uma leitura. A igreja precisa ler o mundo à luz das Escrituras. A igreja não pode se permitir uma releitura daquilo que é verdade absoluta. Nós precisamos, meus irmãos, lutar essa batalha. E é isso que Paulo está orientando o jovem pastor Timóteo a respeito da apostasia dos últimos tempos e da necessidade de diligência e fidelidade ministerial. É sobre isso que ele está falando, meus irmãos, ao jovem pastor. É isso que ele está ensinando, é isso que ele está trazendo luz ao coração dele, para que ele pudesse, sobre todas as coisas, entender o que Deus espera de nós e o que Deus também espera dele no ministério, na condução desse povo que vive uma guerra. Guerra intelectual, guerra moral, guerra filosófica, guerra política. E por aí nós vamos pela frente. Guerra de ideologias. Mas no meio disso tudo, aonde está a verdade? Quem está com a verdade? Meus irmãos, que o mundo é um lugar de maldades, todos nós já sabemos, porque o mundo jaz no maligno. Jazer é descansar. Que o mundo é um lugar de desigualdade, nós também sabemos. Isso é muito cruel, mas isso é fruto do pecado. Isso é fruto da ganância. Isso é fruto do distanciamento de Deus. O homem está morto nos seus delitos e pecados. É por isso, meu irmão, que essa compreensão dessa guerra, da compreensão da apostasia, os homens estão dando as costas à verdade, os homens precisam ser orientados, e essa orientação precisa ser diligente, precisa ser forte e precisa ter fidelidade, integridade. Senão nós vamos, meu irmão, por qualquer vento de doutrina. Senão nós vamos ser guiados por um movimento que acontece muito nas cidades das igrejas. As pessoas migram de uma igreja para outra. Aquela que está mais famosa no momento é aquela que vai levar o meu tempo e o meu gosto. Para resistir isso, Paulo está dizendo ao jovem pastor Timóteo que o trabalho dele devia ser ininterrupto. A vigilância dele devia ser ininterrupta. A fidelidade dele não podia ter pausa. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 10, ele vai dizer: pois é para isso que nós trabalhamos e nós lutamos, porque nós temos posto a nossa esperança no Deus vivo, que é Salvador de todos os homens, e especialmente daqueles que creem. Deixa eu dizer uma coisa para você. Paulo está dizendo: Timóteo, está todo mundo perdido. Você precisa focar na verdade. Você precisa guerrear essa batalha, você precisa lutar tendo esperança em Deus, não perdendo Deus de vista, porque Deus salva os homens, mas a sua luta é uma luta para com aqueles que creem. E nessa compreensão da vida, ele vai revelar algo preciosíssimo, porque a sã doutrina e a piedade, elas deveriam ser persistentes. Elas deveriam tomar um lugar de destaque, de honra. Elas deveriam impulsionar a vida por causa da esperança do Deus vivo. Então veja bem, há um povo perdido. Há um povo que perdeu a esperança, que abandonou a fé, abandonou a igreja, abandonou os ensinos, abandonou o primeiro amor. Uma confusão tomou conta do mundo, mas no meio desse povo tem um povo piedoso,
que persiste em ser piedoso, que persiste em valorizar as Escrituras, que persiste em ensinar a verdade, que persiste em não se submeter às mentiras, por causa do Deus vivo. E talvez esteja aí, meus irmãos, um grande sintoma desse tempo de desesperança. Se eu tenho posto a minha esperança no Deus vivo, que salva os homens, e por isso luto essa batalha, talvez essa tempestade de desesperança seja fruto dessas escolhas contrárias que nos levam para longe desse Deus. E a ação da igreja no meio dessa batalha, ela é determinada pela compreensão da visão. Lutar pela verdade, focar na missão, mas só tem missão se nós compreendermos a visão. E é muito interessante nós pensarmos nisso, porque sem visão, sem métodos, sem avanço, sem espiritualidade, sem nada. E tudo isso tem uma fonte só, que é a Bíblia Sagrada. O apóstolo Paulo, no verso 10, ele define visão, do grego elpikamen. Temos posto a nossa esperança em Deus. Então, a visão está direcionada para Deus. A visão está em Deus. Ele está ensinando o jovem pastor o que as Escrituras ensinam. Os profetas diziam, olharam para ele e não foram confundidos. Jesus, na oração sacerdotal, João capítulo 17, e olhando para o céu, disse, Pai, no meio dessa confusão do mundo, ideológica, filosófica, emocional, política, para onde você está olhando? Quem tem nutrido a sua visão? Quem tem direcionado a sua vida? A visão impulsiona a missão. E missão sem visão é ilusão. E nós aprendemos isso na palavra sagrada. Porque, meus irmãos, a missão sempre será unidirecional. Ela vai por todos os cantos. João 3,8, o vento sopra onde quer, e ouves a sua voz. Não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ela é unidirecional. Ora, mas quando eu penso em igreja, nós temos ali na entrada a nossa visão, a nossa missão, bem definida. Nós sabemos aonde queremos chegar e como vamos fazer para chegar. Isso é lindo. Temos as bases da nossa fé, isso tudo definido, tudo organizado, direcionado pelo Espírito Santo, e isso é muito importante. Mas nós precisamos entender que a missão, ela não é nossa, ela é de Deus. E nós cooperamos com Ele. Então a missão para esse tempo, para essa cidade, é aquela que Deus deu à igreja. Uma igreja bíblica, relevante, missionária, comunica o Evangelho de todas as maneiras e formas possíveis. Deus inspira a igreja para a igreja realizar isso. A missão que Deus tem para o outro bairro, Ele vai inspirar a igreja para ela suprir as necessidades daquele bairro. Em outro país, no mundo, é assim. E na multiforme graça, Deus vai governando o universo. Mas nós precisamos entender que a missão, ela não é nossa, ela é de Deus. É Deus que opera, é Deus que faz. E a igreja precisa entender isso. E isso só será possível se a Bíblia for a verdade da igreja. Isso só será possível, essa compreensão, se a verdade de Deus for a verdade da igreja. Meus irmãos, eu estava ouvindo os dois pastores que nos abençoaram muito e me deleitando na profundeza do esclarecimento intelectual a respeito da verdade de Deus. E percebendo, eu não sei se você fica com esse sentimento. Hoje de manhã eu fiquei olhando e eu falei, meu Deus, sempre tem alguém que sabe mais do que nós. Deixa eu dizer uma coisa para você, você não sabe tudo.
Eu não sei tudo. Você pode ter 50 anos de igreja, você não sabe tudo. João vai dizer que existe uma poda necessária. Aquele que não dá fruto é cortado e lançado no fogo, mas aquele que dá fruto é podado, para que dê mais fruto. A Bíblia não diz que a poda é só para quem converteu agora. A poda é para mim e é para você. Porque o reino de Deus é assim, nós precisamos ser podados. E nós precisamos entender, se não estivermos nele, ele é a videira, nós somos os ramos, se não estivermos nele, nada nós poderemos fazer. Mas isso só será compreendido por esse mundo, por essa geração, por essa cidade, por nós como igreja, se nós tivermos a verdade de Deus como a nossa verdade. A tua palavra é a verdade. O problema é que dentro da igreja as pessoas estão pautando as suas filosofias de vida em filosofias. O problema é que aqueles que questionam a igreja, que questionam o ministério, que questionam esse modelo de igreja criado por Deus, que conduziu a todos nós por mais de 100 anos. Nós temos igrejas batistas centenárias, com trabalhos belíssimos, a nossa 80 anos. Isso tudo está sendo colocado na lata do lixo, como se não prestasse. E agora o novo modelo, tira púlpito, muda de roupa, bota uma fumacinha, bota um jogo de luz, pinta de preto. Agora é a modernidade. Meu irmão, se a Bíblia não for o centro da igreja, a missão da igreja não será a missão de Deus. A missão é de Deus. Christopher Wright, ele afirmou o seguinte, que missão é a nossa participação comprometida como povo de Deus, a convite e ordem de Deus, na própria missão de Deus dentro da história do mundo para a redenção da sua criação. A missão é a nossa participação comprometida sob a ordem do Senhor, sobre aquilo que Ele quer fazer na história e no mundo. E deixa eu dizer uma coisa para você, não fica triste, mas a missão não é o que a igreja faz. A missão é o que a igreja faz, direcionada por Deus. E durante muito tempo nós deixamos de fazer o que Deus quer. Durante muito tempo nós queremos que a igreja tome o corpo que nós gostamos. Nós queremos que Deus faça do nosso jeito. E por isso, meus irmãos, nós vamos marcando passo. Lembra do povo quando foi liberto do Egito? Povo que vive escravizado, não sabe de nada. O povo estava no Egito, sabia de nada, só sabia chorar e gemer. Porque a Bíblia diz, quando Deus chama Moisés, ele diz assim, vai porque eu ouvi o choro, o gemido do povo, do meu povo lá no Egito. E ele sai deserto adentro. Você conhece a história. Eu preguei aqui uma série de mensagens no livro de Êxodo, mostrando que o povo sempre escolheu um caminho que não era o caminho de Deus. Eles iam para o caminho dos filisteus, Deus fez eles voltar para o caminho do mar, porque aos olhos deles era impossível sair por ali. E se você conhece a história da igreja, você vai ver que eles ficaram assim em Cades Barneia, durante 40 anos, rodando em círculos. E os historiadores, os pensadores, os mestres, dizem que eles chegariam na terra prometida em poucas semanas. A missão não é nossa, a missão é de Deus, e nós só faremos a missão de Deus se fizermos o que Ele manda. É por isso, meus irmãos, que essa compreensão dessa batalha que nós estamos inseridos é muito grande. O povo hoje não tem nem Bíblia mais, irmão. Como que a igreja vai cumprir a missão se ela não sabe qual é a missão? Ah, não, eu tenho a Bíblia no celular. Tem nada. Ah, não, a minha Bíblia está no tablet. Não, eu vou olhar aqui, eu vou ler todo dia. Eu sou de uma geração que reclamava que a letra da Bíblia desse tamanho era pequena para ler. Você acha que o povo vai ler isso aqui? Vai parar para ler? E aí você começa a ler, Satanás manda uma mensagem na hora.
Todo mundo sabe que isso é verdade. E nós vamos fingindo que não, eu finjo que acredito que você lê e você finge que lê. Ou você finge que acredita que eu leio e eu finjo que leio. Não dá, irmãos. Se nós não pararmos para trazer as Escrituras à consciência, dando às Escrituras lugar de honra, a nossa atenção vai ser tomada. Porque nós temos um senso, nós somos sugestionados. Chega uma mensagenzinha aqui, você fala, Senhor, vou orar. Mas vou ver rapidinho quem quer falar comigo. Não lê. Isso é uma estratégia de Satanás, irmão. Para afastar você das Escrituras. Eu ia trazer hoje a minha primeira Bíblia que eu ganhei, que Janine me deu, quando nós namorávamos. Fez uma declaração linda, está lá em casa. Eu iria trazer, pensei, mas acabei esquecendo. Aquelas Bíblias riscadas. Quem já trocou de Bíblia assim? Quando ela ficou bem velhinha, toda riscada. E aí você falou, não, está na hora de comprar outra. Aí você começa a riscar tudo de novo. Quem já viveu isso? Isso acabou nessa geração. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Acabou nessa geração. Deus está sendo colocado no banco dos réus, dentro das igrejas. Porque a Bíblia não tem nutrido mais a vida da igreja. As pessoas querem aplicar ao cristianismo aquilo que elas gostam. E eu vou dizer uma coisa para você, o mesmo problema passou a igreja no início da caminhada. Porque os judeus, o cristianismo nasce dentro do judaísmo. Ele nasce do judaísmo. E os judeus queriam colocar no cristianismo os rituais judaicos, dentre eles a circuncisão. E isso gerou o primeiro concílio da história. Eles precisaram reunir a igreja e mostrar que circuncisão era um ato do judeu, não era cristão. Então, quando eu penso nessa missão, a missão é de Deus, e a igreja só cumpre a missão se ela fizer o que Deus manda. Mas como conhecer o que Deus manda? Como lutar essa guerra de maneira correta, se eu não sei qual é a vontade de Deus? E mais um texto de Michael Gorin, no seu livro Missão para a Igreja Hoje, ele diz que a Bíblia é o registro narrativo da missão de Deus, em seu povo e por meio do seu povo para o bem do mundo. Que coisa linda, irmãos. Esse é o registro narrativo da missão de Deus em seu povo, por meio dele, com um propósito bem definido. O propósito de Deus não é, irmãos, outro que não seja vidas rendidas ao seu senhorio. Não é. Então, quando eu penso nessa guerra, nessa luta, nessa questão que nos envolve, Paulo está orientando o jovem pastor. 2 Timóteo capítulo 3, 16 e 17 diz, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Para quê? Para que o homem de Deus seja perfeito. Escritura é coisa de crente. Não adianta você achar que quem não teve um encontro com Jesus vai acreditar. Não vai. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Que toda boa obra? Que está dentro da missão de Deus para esse mundo. Então, quando eu penso nisso, mais uma vez, Timóteo está sendo orientado a ter as Escrituras como alicerce para a vida. O que Jesus ensinou sobre isso? O que a igreja primitiva fez? Eu gostei de uma ilustração hoje que o Neander deu, falando das pessoas que querem atribuir questões pessoais à Bíblia. E que uma irmã teve um sonho de uma vaca voando, né? E que Deus falava com ele, alguma coisa assim. E ele falou, mas isso não pode acontecer porque vaca não voa. Então nós vamos vendo esses amuletos para todos os cantos. Precisamos ter consciência. Perceba, meu irmão, que a luta pela verdade sempre será pautada na verdade de Deus. Sempre será pautada nas Escrituras. Todas as vezes que as heresias
batiam na porta da igreja, a orientação era: olhe para as Escrituras. Perguntaram a Lutero, quando a reforma explodiu, o que ele tinha feito? E ele falou que não tinha feito nada, que as Escrituras tinham feito tudo. A Bíblia é a palavra de Deus. E nós precisamos crer nisso. Olhar para as Escrituras. Eu preciso tomar uma decisão com os meus filhos. O que a Bíblia fala sobre criar filhos? A Bíblia fala sobre tudo. Preciso mudar no meu relacionamento. O que a Bíblia fala sobre o papel da mulher, o papel do homem? Meus irmãos, por isso o cânon é o lugar onde Deus fala. E a igreja é o lugar onde o cânon exerce controle. O cânon é o ajuntamento de pequenos livros. Se Deus fala por meio da palavra, quando a palavra está no centro da igreja, Deus fala à igreja. E aí eu aprendo que dar à Bíblia lugar de honra é entender que mesmo em meio ao caos desse mundo, ela continua sendo o farol de Deus na história. O livro mais queimado nas fogueiras da Inquisição, que tirou tantas e tira tantas vidas das chamas ardentes do inferno. O livro mais odiado e o mais amado. E esse capítulo 4, meu irmão, ele vai à luz da orientação que Paulo está dando a Timóteo, dizendo que nos últimos dias as pessoas apostatariam da fé e apostatariam por darem ouvidos e obedecerem a ensinos de demônios. Ele vai trazer para nós alguns problemas que aconteciam e vai também, no meio dessa caminhada, apontar algumas soluções. Primeira questão que eu quero apontar com você e pensar, primeiro problema, é que a apostasia é fruto de engano. O texto que eu acabei de citar diz que as pessoas apostataram da fé por terem sido enganadas, por darem ouvidos a ensinos de demônios. Meus irmãos, quantas vezes nós ouvimos pessoas atribuindo à palavra de Deus o que ela nunca disse, por causa da tradição ou por causa dos gostos pessoais. Quem lembra, alguns anos atrás, esses famosos que profetizam o fim do tempo, o povo começava a dizer: não, porque está na Bíblia, a 2000 chegará e 2000 não passará. Quem ouviu isso? Isso nunca esteve na Bíblia. Nunca esteve na Bíblia. Mas até os crentes começaram a falar sobre isso. Meus irmãos, aquilo que se parece com a verdade não é verdade. Às vezes as pessoas mudam uma palavra e elas vão, meu irmão, mudar o sentido do que Deus quis falar. A Bíblia diz, 1 João capítulo 4, versículo 1: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm se levantado o mundo afora. Está na Bíblia, é ensinamento para a igreja. Não é porque fala bonito, não é porque canta bonito. Chegou, meu irmão, calma, espera. Olha, conhece. Preserva a igreja, preserva o ministério. A Bíblia ensina sobre isso. E eu estava pensando sobre esse engano. O Brasil vive uma geração de inconformados com o Evangelho, por causa do engano que surgiu no Brasil, chamado teologia da prosperidade. Multidões migraram para as igrejas porque disseram para elas que elas iam ter dinheiro. Multidões migraram para as igrejas porque disseram para elas que se elas dessem tudo que tinham, Deus ia dar um terreno no céu. Quem lembra disso? Isso não é Bíblia, isso não é Evangelho. Essa semana, conversando com uma pessoa, ele disse para mim: eu estou tentando levar fulano para a igreja, lá para conhecer, porque nós nunca, pastor,
conhecemos uma igreja tão transparente, nós não conhecemos a Igreja Batista, nós não conhecemos essa profundidade teológica, essa profundidade de esclarecimento, de transparência financeira, não conhecíamos. Eu estou tentando levar essa família é muito rica, mas eles não querem saber de igreja, porque foram membros de uma igreja e o pastor falou que eles tinham que dar uma casa para ele. E aí deram a casa e falaram, não, a gente não quer saber disso mais não. Se o pastor falou, eu não sei. Eu só sei que tem confusão aí, que não é verdade, que não é Bíblia, que não é Evangelho. E como essa, irmãos, existem muitas outras. Eu recebo gente toda semana, arrebentado, que não conhece Bíblia, que conhece a ordem que os bispos, apóstolos dão, fazem porque alguém disse que Deus vai brigar. Não conhece a graça libertadora de Jesus, não conhece o amor de Deus libertador, não conhece a cura do Senhor por meio do amor, não conhecem. Alguns anos atrás eu discipulei uma menina que veio dos Testemunhos de Jeová e conhecia a lei como ninguém, irmãos. Tive que sentar com ela, ler bastante, me preparar, e aí no final de tudo ela percebeu que o que ela conhecia era a lei, era um Deus que maltrata. Ela não conhecia o Deus da graça, que ama. Entregou a vida a Jesus, Deus fez uma obra tremenda na vida dela, com dor, ferida, julgada no rigor da lei. Meus irmãos, muitos dos que estão feridos e reclamam por todos os lados da igreja de Jesus, muitos dos que são metralhadoras ambulantes contra a igreja, ferozes contra a igreja, deram ouvidos, obedeceram a ensinos que não foram ensinos das Escrituras. Essas pessoas que você conhece, que falam mal de igreja, de evangelho, de tudo, não conheceram o evangelho de Jesus Cristo. Não conheceram. Conheceram a releitura de homens, conheceram a imposição de líderes, não conheceram o amor de Deus e a graça do Senhor. Colossenses capítulo 2, verso 1 a 4, diz assim, porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados, estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para o conhecimento dos mistérios de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência, e digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Digo isso para que ninguém vos engane. Veja bem, no início do capítulo 2 de Colossenses, ele vai dizer que era um grande combate por eles que ele fazia. É por isso que Deus dá líderes à igreja para que ela não perca a visão da missão, não perca o propósito. Paulo está dizendo que nós precisamos cuidar com filosofias e vãs sutilezas. Se Satanás se aparecer para você com chifre, chifrudo, vermelho de raiva, você vai correr. Mas é assim que ele aparece? A Bíblia diz assim, se preciso for, ele se transformará em anjo de luz e enganará até mesmo os escolhidos. O livro de Jó não diz que ele entrou no meio dos anjos, quando os anjos iam se apresentar a Deus, e foi junto. Se ele entrou no meio dos anjos, você acha que ele não vai entrar na igreja? Nós precisamos, meus irmãos, cuidar com isso. Colossenses capítulo 8, versículo 2, cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias, vãs sutilezas, segundo a tradição de homens, segundo rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Cuidado! Se houver apenas uma gota de veneno em um copo cheio de leite, uma pessoa beber o veneno, ela vai morrer. Mesmo o leite sendo de uma qualidade maravilhosa, se tiver uma gota de veneno, morre.
É por isso que a Bíblia precisa ter lugar de honra. Vamos fazer isso. Jesus ensinou, Jesus fez, a igreja primitiva fez. Vamos fazer. Não está na Bíblia, não é evangelho. Não está na palavra, não foi ensinado por Jesus, pelos apóstolos. Não é evangelho. Então, a primeira questão que eu percebo, meus irmãos, nessa guerra que nós estamos inseridos, uma guerra de apostasia, mas também uma guerra onde os crentes estão se levantando em Deus, é que a apostasia é fruto de engano. As pessoas que falam mal de igreja não conhecem a igreja. Igreja é bênção, irmãos. Reino de Deus é bênção, comunhão é bênção. Abraço de quem cuida de você é bênção. Isso é coisa de Deus, isso não é coisa do diabo. Se a igreja não fosse bênção, Deus não criaria. Quantos abraços você já recebeu, quanto cuidado você já recebeu, quanta coisa boa você viveu. E se você percebeu, os melhores momentos da sua vida foram vividos na igreja. Mas as pessoas apostatam porque foram enganadas. Jesus falou: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E ele continua, ele diz: e são elas que testificam de mim. Outra verdade preciosa, meu irmão, que esse texto traz, e eu vou com muita tranquilidade compartilhar com os irmãos, é a ideia da mente cauterizada. John Stott tem um livro, Crer Também é Pensar. Se você não leu, leia esse livro. Versículo 2, ele diz assim, do capítulo 4 de Timóteo: pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência. Sabe o que ele está dizendo? Que esses que ensinam ensinos de demônios acreditam que isso é verdade. O que faz um muçulmano botar bomba no corpo e entrar no avião e explodir tudo? Porque alguém fez ele acreditar que no céu ele vai ter 10 virgens e vai ter muito, muito dinheiro. É por isso que ele entra e explode tudo. Ele olha para a vida de caos que ele tem e ele fala: viver aqui é ruim, eu quero ir para o céu. Por que Nietzsche disse que Deus estava morto? Filho de pastor. Porque ele olhou para a condição do homem caído. E ele disse: se dizem que o mundo muda quando Deus entra na vida das pessoas, eu olho para o mundo e eu não vejo Deus. E se Deus não está ali, logo ele está morto. Ter a mente cauterizada é ter o coração fechado para os impulsionamentos que Deus tem para a sua vida. Ter a mente cauterizada é achar que pensar dói. Ter a mente cauterizada, meu irmão, é acreditar numa mentira como se ela fosse verdade. O problema dessa pessoa que tem a mente cauterizada é que ela tem uma mente fraca, ela tem uma mente contaminada. Ela se relaciona com uma consciência confusa. Eu sou adepto, irmão, de que todo pastor deveria, nos nossos seminários, deveriam ter, todo seminarista deveria fazer um tratamento psicológico antes de assumir uma igreja. Eu sou adepto dessa: pastor, mas Deus transforma, e Deus dá ciência também para ajudar a gente. Tem muito pastor arrebentado, porque nunca aceitou fazer um tratamento. Tem muito pastor com síndrome de burnout, esgotamento total, e não toma um remédio, porque fala que depressão é do diabo. Ignorância. Meus irmãos, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, Paulo vai falar da importância de um coração puro. No verso 19, ele vai falar que é importante conservar a fé e a boa consciência. E 1 Timóteo 3,9, ele vai repetir isso. Então, fé e consciência caminham juntas.
e as Escrituras que nos esclarecem isso. Mas Paulo diz que esses que ensinavam ensinos de demônios faziam porque tinham a mente cauterizada. E ter a mente cauterizada é a ideia de ser escravizada, cativa, ter a marca de Satanás ao invés da marca de Cristo. 1 Timóteo 3, 6 e 7 diz que ensoberbecer faz cair na condenação do diabo, e a falta de reputação perante os de fora faz cair em descrédito e em armadilha do diabo. Perder a consciência, meu irmão, é perder a batalha, porque é perder a consciência, é perder a compreensão da missão que Deus nos chamou para viver. E perder a consciência nada mais é do que perder a integridade. Meus irmãos, eu sou de uma época em que a igreja prezava pelos casamentos. Eu sou de uma época em que as pessoas acreditavam que Deus podia fazer tudo. Hoje, em nome da numerolatria e do crescimento exacerbado, as pessoas falam assim, não, tem um problema aqui, ela não casou, não fez alguma coisa, mas vamos aqui porque o que vale é o coração. Mas o coração não é enganoso, ora quer uma coisa, ora quer outra. Nós precisamos, meus irmãos, voltar às Escrituras, para não perdermos a integridade. Se você for ler Romanos 14, ele vai dizer que esse tipo de comportamento é caracterizado, é visto em pessoas fracas. E Paulo está dizendo que essa pessoa que teve a mente cauterizada é uma pessoa fraca. Capítulo 14, verso 1. Ora, quanto ao que é fraco na fé, recebei-o, mas não para condená-lo em questões discutíveis. Ser fraco na fé não quer dizer que ele deve ser subjugado por nós. A palavra fraco, asténeo, indica fraqueza, indigência, impotência, falta de força por vários motivos. E no Novo Testamento, essa palavra é usada cerca de 40 vezes para designar doentes físicos. Paulo está usando essa ideia da época, da sociedade, está dizendo que isso era uma doença espiritual. O fraco na fé é aquele que ficou doente espiritualmente. Você conhece alguém que acreditava em tudo? Vamos fazer, vamos arrebentar, vai dar certo, vamos ganhar o povo, vamos fazer, Deus vai curar, Deus vai fazer, vamos orar, e de repente você fala assim, vamos orar, e fala assim, não, depois eu oro. Parou de orar, perdeu a fé, adoeceu. John Stott, falando sobre esse texto, ele vai dizer que falta ao fraco não é força de vontade. O que falta ao fraco é liberdade de consciência. Então, a primeira verdade que esse texto traz dessa batalha é que nós precisamos, meus irmãos, entender que a apostasia é fruto de engano. Igreja é uma bênção. Ministério é uma bênção. A Bíblia diz, aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja. Família é uma bênção, igreja é uma bênção. Quem fala diferente disso não conheceu o Evangelho de Jesus. A outra verdade, ter a mente cauterizada é não ter o Evangelho no coração. É não ter fé, é não acreditar no impossível, é não buscar o impossível em Deus. Mas ele continua, e eu quero caminhar assim, para concluir essa ideia com os irmãos, é que mesmo diante desse mundo em caos, da apostasia deliberada, ele tinha uma palavra fiel, e essa palavra precisava ser preservada, o ensino precisava ser preservado. Sabe o que nós fazemos, meus irmãos, como igreja? Durante muitos anos, não estou dizendo aqui porque eu não conheço muito, sou novo, mas já passei
para alguns lugares, durante muitos anos nós fingimos que ensinamos e o povo finge que aprende. Sabe como são as aulas? O texto diz isso aqui, o que você acha? Isso não é ensinar. Porque eu não estou nem um pouco preocupado com o que você acha. Eu quero saber o que Deus quer, o que Deus falou. Porque quem diz que o que você acha é o certo? Quem diz que o que eu acho é o certo? Eu não estou nem um pouco preocupado com o que você acha. Mas eu dobro os meus joelhos todos os dias, pedindo, Deus, esclarece a minha consciência. Eu quero saber o que o texto fala. O que a Bíblia fala. Eu não estou querendo saber o que você gosta. Não, porque eu acho... Não, isso não é ensinar. E a igreja fez isso e faz isso durante muito tempo. Um dia eu cheguei na igreja, os adolescentes, cabelo arrepiado, olho sujo, camisa cortada, chinelo, o outro estava assim rindo. Eu falei, vocês não têm aula? E uma falou assim, pastorzão, beleza, bate aí, pá, e aí, show, beleza. E aí, vocês não têm aula? Não, a tia não veio, pastor, está tranquilo, está suave. Está tudo dominado. Eu falei, então vamos lá que eu vou dar aula para vocês. E eles olharam para a cara do outro, vamos lá, entraram na sala, eu falei, revista de vocês estão falando sobre o quê? Tem revista não, pastorzão, ficou em casa. Eu falei, tá, mas o que vocês estão falando? Eles não sabiam. E eu fiquei numa crise, irmãos. Eu falei, Deus... Nós fingimos que ensinamos, e eles fingem que aprendem. E aí a gente pega qualquer um, no sentido, irmãos, respeitoso, e bota para dar aula. Por que não há excelência também na formação dos professores? Por que tem que ser? Não, quem gosta, quem fala, não, tem que saber para poder ensinar. E por falta do não saber, ou do saber, e por causa do não saber, as pessoas chegam dentro da sala de aula e falam assim, o que você acha? Dar à Bíblia lugar de honra é buscar saber o que Deus acha. E quando eu cheguei nessa fase do meu sermão, eu chorei em casa. Porque existe engano, existe gente fraca na consciência, cauterizada no coração, nas emoções. Mas é preciso que haja posicionamento da igreja contra essas coisas. E isso não tem acontecido. Versículo 7 do capítulo 4. Vou ler o 6. Expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras de fé e da boa doutrina que você tem seguido, e isso faz parte da sua vida. Mas resiste às fábulas, porque são profanas, velhas, caducas, e exercita-te pessoalmente a piedade. Interessante, meu irmão, que se você for ler o capítulo 4 até o verso 5, ele vai falar da apostasia, da hipocrisia, da mentira, ele vai falar dos conflitos na família, no casamento, e ele vai dizer, olha, nada disso pode mudar a sua conduta diante de Deus, porque tudo que Deus fez é bom. Está lá no versículo 4. E no verso 5 ele diz, porque pela palavra de Deus e pela oração as pessoas podem mudar. E aí do verso 6 em diante, ele não vai apontar mais as pessoas,
Do verso 6 em diante, ele não está apontando mais os problemas. Agora ele vai apontar o que a igreja deveria fazer. E aí, irmãos, dói muito no meu coração. Porque Paulo diz que esse posicionamento é necessário. Mas é necessário junto com uma piedade profunda. Nós vivemos um tempo em que a gente não sabe nem corrigir mais os irmãos. As pessoas não respeitam mais as outras, as pessoas não respeitam o pastor. As pessoas falam de qualquer jeito, gritam, desrespeitam. Os pais, então, os filhos não estão nem aí, uma confusão tremenda, e as pessoas acham que estão por cima da carne seca. Isso é uma vergonha. Porque a igreja parou de se posicionar, parou de resistir a isso, porque parou de conhecer as Escrituras. A Bíblia não diz que nós temos que brigar com as pessoas quando nós discordamos delas. A Bíblia não diz que nós temos que falar pelos corredores quando nós discordamos delas. A Bíblia diz que nós temos que dar senso às pessoas quando elas estiverem erradas, mas com o coração tomado de piedade. Porque hoje elas podem estar enfermas, mas amanhã podemos ser nós. É por isso que a mutualidade cristã é: orem uns pelos outros, cuidem uns dos outros, amem uns aos outros. Igreja não é essa bagunça do mundo não, hein? Na igreja ninguém anda sozinho, ninguém chora sozinho, porque sempre tem alguém chorando junto. A igreja tem que se posicionar, porque nesse aglomerado, meus irmãos, de posições, de gostos, de escolhas, expor a verdade, rejeitar as fábulas, nos coloca do lado certo da batalha, mas estar do lado certo da batalha hoje é uma afronta ao mundo. O problema é que parece que existe uma histeria coletiva que tomou conta do mundo e às vezes da igreja. Se posicionar em favor da verdade é suficiente para uma avalanche de achismos e de ataques vorazes. Esse mês a Ordem dos Pastores excluiu um pastor renomado do seu quadro de pastores. A Ordem fez o que a Bíblia manda fazer. Vai para as redes sociais, você vai ver pastores brigando com a Ordem. E você vai ver uma opção de gente que não sabe nada de Bíblia, falando uma opção de besteira. E eu fiquei pensando, não disse a ninguém, eu falei: o que esperar desse mundo? O que esperar dessa pseudo-igreja? Se até Caio Fábio, que defende abertamente o homossexualismo, o progressismo, tem seus seguidores. O que esperar de uma igreja assim? Homossexualismo é pecado, lesbianismo é pecado, Deus abomina isso. Ponto. Agora, as pessoas têm que ser amadas e respeitadas. As pessoas têm que ser cuidadas. As pessoas têm que ser zeladas. E isso é nosso papel, porque nós não somos arautos da verdade, mas nós somos uns servos e servas do Senhor que lutam pela verdade. E a verdade é essa. E eu fiquei pensando nesse aglomerado de confusão que tomou conta da igreja, que não sabe nada. E o povo falando: está certo, está errado, tá certo. Eu falei: peraí, o que a Bíblia fala? A Bíblia não fala que tem que corrigir. Corrigir é admoestar. Admoestar é dar senso. É trazer a consciência de volta, porque ela foi cauterizada. Esse pastor começou a interpretar textos obscenamente. Esse pastor está dizendo que a Bíblia tem que ter uma releitura da Bíblia para que os homossexuais sejam aceitos no seio como algo natural.
Esse pastor disse que o que Jesus falou à mulher samaritana ali no poço de água, quando disse, se eu te der água, ela jorra para a eternidade, esse pastor disse que Jesus estava falando para ela do seu próprio esperma. E tem uma porção de gente que acha que conhece, falando uma porção de besteira, julgando aqueles que estão buscando dar senso ao Evangelho. Esse pastor tem muitas contribuições, irmãos. Já li muitos livros, já me abençoou muito. Inteligentíssimo, filósofo. Muitas qualidades. Mas isso não é atestado ad eterno. Pessoas inteligentes também erram. Homens podem errar. Homens inteligentes podem errar. E por isso, nós precisamos conhecer as Escrituras, para que sejamos instrumentos de Deus, para chamá-los de volta. E eu fiquei pensando, por que é tão difícil, irmãos, ver a admoestação como cuidado? Por que as redes sociais... E por que a igreja não vê uma decisão como essa como cuidado? Porque as Escrituras não são conhecidas. Colossenses capítulo 3, verso 16. Próximo texto aí do slide. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cantos espirituais, cantando ao Senhor com graça no vosso coração, ensinando e corrigindo. No culto tem ensino, tem correção, tem música, tem amor, tem oração, tem choro. O reino de Deus é assim, é um ao outro, é gente cuidando da gente. Admoestar significa dar senso. Cristãos cuidam uns dos outros no caminho para o céu. Encorajam, ensinam, corrigem uns aos outros. Irmãos, a gente vê tanta coisa hoje. Pessoas que não estão nem aí para a igreja. Não estão nem aí para os trabalhos da igreja. Não estão nem aí para tudo que é feito. Não estão nem aí. Querem que a igreja os sirva. Romanos 15, 14. Estou certo, meus irmãos. Sim, eu mesmo a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, e cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Bondade e conhecimento para admoestar em amor. Bondade e conhecimento para trazer de volta. Ao invés de julgarmos, vamos orar por essas pessoas. E aí, eu quero caminhar para o final dizendo que essa admoestação só vai acontecer se nós conhecermos as Escrituras. Essa apostasia apresentada pelo apóstolo Paulo está relacionada à perda de integridade. E qual foi? Deixaram de dar ouvidos à verdade, passaram a ouvir o que não era verdade. Você sabe que a Bíblia surge de uma emergência moral, ocasionada pela queda do homem. Você sabe que a Bíblia é a voz de Deus chamando para casa o homem que está no deserto do pecado. Você sabe que ela é um mapa que orienta os pródigos que estão voltando. Ela é instrução e justiça, ela é luz nas trevas. A palavra de Deus não é para ser apreciada como alguém poderia apreciar uma sinfonia de Beethoven. A palavra de Deus demanda imediata ação, fé, submissão e execução. Porque se nossa comunhão com a palavra for superficial, tudo vai ser superficial. Tudo.
Nós cantamos a música aqui que cita Isaías 48. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra de Deus subsiste para sempre. Já citei Romanos 15:4, porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Irmãos, o mundo mudou, mas o Evangelho precisa ser preservado. O que mais vemos hoje é falta de integridade e falta de esperança. E eu descobri uma coisa que me fez pensar. Você sabe que o terceiro setor, nos testes psicotécnicos, psicológicos, para se contratar pessoas para as grandes empresas multinacionais, o foco desse teste é a integridade. Eles estão querendo saber o quanto de integridade existe na consciência da pessoa. E aí eu li um texto de Peter Schutz. Ele foi ex-CEO da Porsche. Ele dizia: contrate o caráter e treine habilidades. O mundo mudou. O mundo está olhando para a integridade. Por que nós paramos de olhar para ela? Em 1940, Stanley Hauers, ele afirma que o cristianismo não é simplesmente uma coleção de doutrinas e de credos que distorce o caráter. Ele é modo de vida. E é a Bíblia que diz isso. Stanley disse que a igreja serve o mundo, dando ao mundo meios para que ele veja verdadeiramente a si mesmo. E aí eu concluo. Queria que você lesse comigo esse texto, 2 Timóteo 4, verso 3 e 4. Vamos ler? Porque virá o tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação, levados pelas suas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades, ajustarão mestres para si, apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão às fábulas. Que Deus tenha misericórdia de nós. Também pensei em trazer a minha Bíblia que eu ganhei no dia do meu conselho. Tem lá em casa. E o pastor Wellington, que foi quem me entregou a Bíblia, ele escreveu na minha Bíblia em grego: Kerengon ton logon. Pregue a palavra. Paulo diz: os homens apostataram. Vai chegar tempo em que não vão querer dar ouvidos à verdade, mas pregue a palavra a tempo e a fora de tempo. Que Deus nos ajude, em nome de Jesus.